Todo ser humano busca a felicidade, mas poucos encontram. Por quê? É sobre isso que nós iremos falar hoje. Eu sou Ana Eduarda Messias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós iremos falar sobre felicidade. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever no canal se você não for inscrito. Eu já quero dar as boas-vindas a todos vocês que são novos inscritos. E se você não é inscrito, pessoal, clique aqui no botão de inscreva-se e venha fazer parte dessa nossa família que está crescendo muito. Já deu para perceber que esse canal está comprometido em ajudar você a ter uma vida melhor. Então se inscreva, deixe o seu like e também compartilha para pessoas que não conhecem esse canal. Combinado? Já se inscreveu? Deixou o seu like? Então agora, bora pro vídeo. Você deve estar lembrado da passagem de Marta e Maria, que conta a história de quando Jesus foi até uma casa e lá tinha duas mulheres. Uma se chamava Marta, a outra se chamava Maria. Essas duas mulheres eram muito preocupadas. A diferença era o tipo de preocupação. Marta se preocupou com a questão material. Ela se preocupou em receber Jesus da melhor maneira possível materialmente. Então ela quis arrumar a casa, ela quis preparar um banquete para melhor atendê-lo. Maria, por outro lado, ela se preocupou em dar atenção a Jesus e a passar um tempo com ele. Então ela deixou tudo que ela estava fazendo, parou e se sentou aos pés de Jesus e começou a escutá-lo falar. Com certeza você já ouviu falar sobre essa passagem em algum momento. E o que é que ela tem a ver com o tema desse vídeo? Bom, me parece que Marta é um resumo da nossa sociedade moderna. Aquelas pessoas que estão sempre ocupadas, que não têm tempo mais para nada, que estão sempre correndo, que estão sempre estressadas, que estão sempre buscando conseguir alguma coisa. E isso não interessa o emprego que você tenha, porque antes era só tipo aqueles executivos, empresários e tudo mais, mas hoje é em todas as pessoas, até pessoas que não trabalham fora, donas de casa, você percebe que também não tem tempo. Ninguém tem tempo mais para nada, ninguém pode mais parar e conversar, ninguém pode mais tomar um café com você, porque tá todo mundo muito ocupado. Você já percebeu isso? Nós estamos sempre correndo, nós estamos sempre ocupados, nós estamos sempre trabalhando cada vez mais para conseguir alguma coisa. E o que eu mais acho interessante é que se você parar e conversar com alguém que trabalha muito, um cara que trabalha muito, por exemplo, a gente vai perceber que no fundo, o que ele quer é ter mais dinheiro para que um dia ele possa desfrutar e aproveitar com a sua família. É verdade ou não é? É para isso que a gente trabalha. Isso é o objetivo de muitos de nós. Ou para descansar com quem a gente ama, ou sozinho, para ter um tempo para nós mesmos. Mas no final a gente quer mesmo é descansar. Mas e se eu falasse para você que você não precisa trabalhar tanto para descansar? Que você pode descansar agora? Para exemplificar isso, eu vou contar uma história, não sei se você já ouviu. A história de um senhor que morava no interior, tinha uma casinha simples, e ele morava próximo a um lago. E ele tinha o costume de toda tarde ir pescar nesse lago. Toda tarde ele ia lá, pescava e pegava o peixe e comia na janta. E certa vez, um grande empresário foi nessa comunidade, foi nesse interior, porque ele tinha uma grande fazenda nesse interior e ele nunca tinha tempo de ir lá e olhar. E nesse dia ele estava de folga e resolveu passar a sua folga lá. Ele estava andando e conhecendo a região. E aí ele viu esse lago, achou interessante e foi lá. Quando ele chegou lá, ele viu o velhinho pescando e ficou observando a forma dele pescar. E acontece que aquele velhinho, ele pescava com muita agilidade, porque como ele fazia isso diariamente, então ele pescava com muita rapidez. E o empresário, quando viu aquilo, como todo empresário já tem uma visão diferenciada, ele olhou para aquilo e viu naquilo uma oportunidade
de empreender. Então ele foi lá e conversou com aquele velhinho. Chegando lá, ele se apresentou, disse que era um grande empresário e propôs ao velhinho, né, que ele se unisse a ele como sócio para abrir uma nova empresa do ramo de peixaria. E o velhinho olhou assim para ele e falou: mas por que o senhor está interessado nisso? Por que eu iria ser seu sócio? E ele falou: porque com esse ramo, com toda a sua habilidade, a gente vai conseguir muito dinheiro, e com esse dinheiro o senhor vai poder comprar carros, o senhor vai poder comprar casas, o senhor vai poder até mesmo descansar mais e pescar. E nesse momento o senhorzinho olhou para ele e falou: mas eu já estou pescando agora. Não sei se você entendeu, mas muitas vezes a gente trabalha muito pensando em um dia ter tempo para ficar com a nossa família. Mas você já parou para pensar que se você trabalhasse um pouco menos, você já poderia ficar com a sua família agora? Não dá para negar que hoje em dia o mundo está exigindo muito de nós. O mundo, ele exige muito. O mundo está cada vez mais competitivo, ele está cada vez mais exigente, está cada vez mais difícil de se manter, as coisas estão cada vez mais caras, as cargas horárias dos trabalhos estão aumentando cada vez mais. Isso nos deixa muito estressados, isso nos deixa cansados, né? Cansados fisicamente e mentalmente. E a gente acaba achando que trabalhando muito, vencendo as metas, fazendo hora extra e tudo mais, sempre trabalhar, vai fazer com que a gente seja feliz. A receber aquele dinheiro, receber aquela recompensa, vai fazer com que a gente seja feliz. Então perceba que a gente sempre traça um caminho e coloca como meta a felicidade. Depois de passar por um caminho cheio de dificuldades, cheio de renúncias, de horas sem dormir, de finais de semana sem estar com a família, cheio de tantas dificuldades, depois de passar por todo esse caminho, eu vou conseguir a recompensa e eu vou conseguir ser feliz. Sendo que, na realidade, a felicidade, ela não é uma meta. A felicidade, ela não está no final. A felicidade, ela está no processo. Uma pessoa feliz, ela é feliz independente do que aconteça. Então eu não posso trabalhar o ano todo e achar que a minha felicidade vai estar em dezembro quando chegar o Natal. A verdadeira pessoa, a pessoa que é verdadeiramente feliz, ela é feliz o ano todo. Porque a felicidade, ela não está no final. A felicidade, ela está no processo. Você está entendendo? Tanto é que você percebe que quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente bate meta, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente é melhor, ao invés de subirmos em direção à felicidade, é como que a gente estivesse cavando um buraco e se sentindo cada vez mais vazio. É por isso que muita gente está infeliz e não sabe o porquê. Porque olha ao seu redor e está tudo acontecendo. Ela está realizando tudo, ela está fazendo tudo. O que ela está fazendo de errado? Ela não vê nada de errado. O que é de errado comigo por eu estar infeliz? E você deve estar se perguntando por que isso acontece, não é verdade? Por que quanto mais a gente consegue, mais a gente se sente vazio. E é sobre isso que nós iremos falar agora. Primeiro que uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa que é muito ocupada, a primeira coisa que ela deixa de fazer deixa de cuidar dela mesma. Acaba a questão do autocuidado. Uma pessoa que trabalha muito e que é muito ocupada, ela não dorme bem, ela não dorme muito, não dorme as 8 horas por dia que precisa dormir. Ela também não se alimenta bem por conta da correria do dia a dia. Tá entendendo? E ela também não tem tempo para estar com as pessoas que ela ama. Ela não tem tempo para ela, nem para estar com as pessoas que ela ama. Então perceba só, eu tô querendo que você perceba o seguinte: existe um ciclo. A gente trabalha muito para ter tempo de ficar com a nossa família. Mas o fato da gente trabalhar muito deixa a gente sem tempo para estar com a nossa família.
Você percebe que isso é um ciclo? E é uma coisa assim tão automática que a maioria das pessoas não percebem. A maioria das pessoas estão assim, estão sobrecarregadas e não percebem. Não percebem. É muito que é automático. E o segredo para ser verdadeiramente feliz é que você desacelere. É isso mesmo que você ouviu. É necessário desacelerar. Gente, o segredo para ter uma vida mais leve e mais feliz é justamente desacelerar. E é por isso que a maioria das pessoas são infelizes, porque elas não conseguem desacelerar. Desacelerar, parar um pouco, terá um tempo para você realmente parar e se desligar de tudo. Não é fácil. Fazer o que Maria fez, parar e deixar tudo, não é fácil. Não é fácil, mas não é fácil mesmo. Porque muitas vezes desacelerar, para desacelerar, você vai ter que trabalhar menos. Você vai ter que ganhar um pouco menos. Tá entendendo? E muitas pessoas não querem, porque elas precisam daquele valor para poder manter o padrão de vida que elas têm. Não querem ter um padrão de vida menor. Tá vendo como é complexo? Desacelerar não é fácil. E é por isso que nós vemos todos os dias pessoas bilionárias que têm bilhões na conta, mas que não conseguem tirar um dia para aproveitarem e desfrutarem desse dinheiro. Ou então aquelas pessoas que moram em mansões, têm casas enormes, mas que não têm tempo de desfrutar da sua própria casa. Então, a felicidade, ela não está no final. A felicidade, ela está no processo. E muitas vezes ela está mais perto do que você imagina. É aquela história do velhinho. Pra que dar esse arrodeio todinho pra pescar se eu posso pescar agora? Pra que dar esse arrodeio todinho pra ter mais momentos com a minha família se eu posso ter agora? Entende? Pra ter uma vida mais leve, uma vida verdadeiramente feliz, é necessário, primeiramente, se priorizar. Se você tiver algum caderno, anota. Se priorizar. Ter mais tempo pra você. Desacelerar em tudo. Dormir mais. Dormir mais, ter um tempo só para você e ter tempo com a sua família, ter tempo com pessoas que você ama, semanalmente, tá entendendo? Não é para trabalhar o ano todo e esperar só as férias do meio do ano e o Natal, é semanalmente. Tem que ter, porque a felicidade ela custa pouco. Às vezes você acha que vai fazer uma viagem para o exterior e você passa anos e anos juntando aquela grana para viajar para o exterior e quando você faz a viagem ela nem é tão legal assim. Você percebe que foi mais feliz quando você estava na sua cidade tomando café com seus amigos. Então a felicidade ela custa pouco e é triste quando eu vejo pessoas buscando a felicidade em coisas que não têm êxito, pessoas trabalhando, já morrendo de trabalhar, querendo ser feliz, porque entenda, como eu falei no início do vídeo, todos nós buscamos a felicidade, a diferença é que uns buscam em lugares errados. Todo mundo, até quem está morrendo de trabalhar, no final quer ser feliz, só que eu só quero te mostrar que o caminho não é esse. Então, o conselho que eu tenho para te dar hoje é desacelere. Tem momentos na nossa vida em que a gente tem que desacelerar, a gente tem que parar, entende? A gente tem que parar, a gente tem que se desligar de tudo, a gente tem que se desligar do trabalho, a gente tem que se desligar das preocupações, a gente tem que desligar o celular, a gente tem que ficar em off mesmo, entende? Temos que ficar em off, temos que ter momentos de lazer e temos que aproveitar com quem a gente ama. Tem uma síndrome muito comum que a gente escuta muito falar, que é a síndrome do burnout, ou traduzindo para o português, síndrome do esgotamento profissional. O que é isso? É quando o seu corpo ele não aguenta mais. É quando a pessoa está tão sobrecarregada que o corpo não aguenta mais. Então a pessoa fica exausta, emocionalmente falando, mentalmente falando, e não consegue fazer mais nada. E quantas pessoas não já estão assim? Por conta de muito trabalho, por conta de muitas ocupações, que acabam não tendo mais energia para nada. É quando realmente o seu corpo, quando você não para por si próprio, quando você não tem o autocuidado, quando você não para descansar, o seu corpo faz você parar
a pulso. É por isso que a pessoa fica exausta, a pessoa fica sem energia, a pessoa fica sem conseguir se concentrar, com dor de cabeça, com ansiedade, entende? Isso é o ápice, isso é o cúmulo, é quando o seu corpo já não aguenta mais e ele está pedindo socorro. Então não espere para adoecer, para poder aprender a dar valor o que realmente importa. Desacelere, descanse agora. Tire um tempo para você, tire um tempo para sua família, durma mais, descanse mais, passe momentos sem fazer nada, entende? Vai ficar com a sua família, vai assistir um filme, vai tomar um sorvete com seus amigos, sabe? Vai sair para passear em algum lugar. Aproveite agora. Não espere você se aposentar, porque a gente nem sabe o dia da manhã. Descanse, tire um tempo para você. Agora, a felicidade está nesses pequenos momentos. Não se trata de ter dinheiro na conta, não se trata de muita coisa. Faça como Maria hoje. Pare um pouco, desacelere e pare de se preocupar com as coisas ao seu redor. A felicidade custa pouco. E quanto ela custa para você? Trabalhe para viver. Não viva para trabalhar. Então foi esse o vídeo, eu realmente espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando, pessoal, que se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo o que é que você acha desse tema, ou como é que você se sente com relação a isso. Pode colocar também sugestões de vídeos e não se esqueça, pessoal, de clicar na setinha aqui embaixo, de compartilhar e compartilhar esse vídeo para mais alguém. Quantas pessoas não já estão esgotadas emocionalmente e precisam dessa mensagem? Então compartilhe esse vídeo com um amigo seu e também não se esqueça, caso você ainda não tenha deixado o like, deixe seu like e se inscreva no canal, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo no próximo domingo. Deus abençoe. Clica aqui ao lado e assista vídeos que também te ajudam na sua vida e na sua caminhada. É só clicar e assistir. Tchau!